Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Nesta oportunidade, estudaremos o tópico Felicidade e Infelicidade Relativas, que é o primeiro do capítulo 1 da parte 4ª do Livro dos Espíritos, e abrange as questões 920 a 933. O capítulo é relativo às penas e gozos terrestres. Antes, devemos pedir permissão a Jesus e à espiritualidade para dar por iniciados os nossos trabalhos. Que o Mestre e os bons espíritos nos inspirem e permitam a compreensão necessária dos tópicos estudados para que possamos, pouco a pouco, mudar nossas atitudes e sentimentos, de modo a edificarmos a regeneração em nós mesmos. Que assim seja. Quanto ao nosso objeto de estudo, aprendemos, em primeiro lugar, que não é possível a completa felicidade na Terra, porque este mundo é de provas e expiações, onde predomina o mal e onde habitam, em sua grande maioria, espíritos imperfeitos. Questão 920. Os que encarnam neste mundo passam por expiações, que são o resgate do mal praticado em outras existências, na busca da quitação dos débitos com a lei divina, e por provas, que são encargos que o espírito assume para melhorar sua condição evolutiva. Lembremos, neste momento, que nem toda prova é uma expiação, pois, muitas vezes, o espírito escolhe passar por determinadas vicissitudes para ter assegurada a melhor posição futura, sem que tenha havido uma falta anterior para justificar tal dificuldade. Por outro lado, toda expiação serve como prova, pois dá ao espírito a oportunidade de repensar suas atitudes, modificar suas ações e progredir. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 9. Provavelmente, pelo exposto anteriormente, é que Allan Kardec, na questão 931 de O Livro dos Espíritos, perguntou o seguinte: por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. Pungente é o que causa dor. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz aí, e ela lhe será o paraíso terrestre. Foi enfatizado, na referida resposta, que mesmo as pessoas melhor colocadas na vida têm alguma prova por que passar, alguma dificuldade, algum problema, justamente por ser a Terra planeta de provas e expiações. Na questão 921, Allan Kardec observou, em primeiro lugar, que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, e estava interessado em saber como o homem pode obter uma felicidade relativa enquanto não se verifica tal transformação. A resposta dos espíritos é no sentido de que o homem, quase sempre, é o obreiro da sua infelicidade e que pode se livrar de muitos sofrimentos caso venha a praticar a lei de Deus. Ou seja, nós temos livre-arbítrio e podemos, se quisermos, escolher o caminho que nos faça avançar mais depressa, evitando, para nós, graves expiações. O codificador foi sensível ao fato de que a felicidade não é, a princípio, um conceito objetivo, pois cada um de nós tem uma definição do que é ser feliz. Porém, na questão 922, tentou obter dos espíritos um critério de felicidade comum a todos os homens. A resposta a tal indagação foi a seguinte: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Com a posse do necessário,
os espíritos nos recomendam que não tenhamos apego excessivo às posses, que não coloquemos no dinheiro e nos bens materiais o ponto de apoio da nossa existência. Lembremos das próprias recomendações do Mestre Jesus, quando ele disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Isto está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. E não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. A consciência tranquila é a certeza de que ninguém guarda nenhuma prevenção contra nós, de que ninguém tem qualquer motivo para de nós se queixar, nem do nosso proceder. É a certeza de que não praticamos qualquer mal. A fé no futuro, muito mais do que a crença, é a certeza da existência deste futuro espiritual, pois, como disse Emmanuel na resposta da questão 354 da obra O Consolador, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Allan Kardec, na pergunta 923, questionou se o que para um é supérfluo de necessário não representará para outro o necessário e, reciprocamente, de acordo com as posições respectivas. Os espíritos responderam que, sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Extravagância é uma ação que escapa às normas usuais do bom senso, do equilíbrio emocional. E os espíritos ainda apresentaram um exemplo, de acordo com a situação da época, de uma pessoa que tinha um determinado patamar de riqueza e que se sentiria muito infeliz caso seus rendimentos fossem reduzidos a um patamar um tanto inferior, mas ainda suficiente para o sustento, já que essa personagem não poderia manter a mesma posição e satisfazer a todas as suas paixões. Os espíritos deixaram claro que tal pessoa não seria digna de lástima, de pena, pois muitos passam fome e frio, não têm um abrigo onde repousar suas cabeças, e terminaram a resposta com a seguinte frase: o homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Para ilustrar esta última frase, gostaríamos de mencionar trechos do conto O Paralítico de Kiev, do ilustre escritor russo Leon Tolstói. O conto foi psicografado por Ivone Pereira. O conto narra a história de um rico oficial do exército russo, chamado Dmitry Dolgorukov, que, por volta dos anos de 1854 e 1855, participou de uma guerra na região da Crimeia, e onde foi vitimado por uma doença decorrente do frio intenso e da umidade, que posteriormente o levou a ficar paraplégico. Por este motivo, Dmitry se tornou um homem irresignado, agressivo, insensível com as pessoas ao seu redor. Dmitry passou a viver na propriedade rural da sua família, na cidade de Kiev, na Rússia, por volta de 1870, e, em uma certa oportunidade, chamou o intendente da fazenda para discutir questões de negócios. De mau humor, destratou este empregado, e Peters, filho do intendente, de apenas 10 anos, que estava presente nesta reunião, disse que o senhor Dmitry,
não precisava ser tão rude para com o pai. E mencionou também que tinha um irmão paralítico, em muito piores condições, mas nunca viu este irmão queixar-se ou ser impaciente com quem quer que fosse. O nome deste irmão era Ivan Kividorovitch. Ele tinha apenas 20 anos e era totalmente paralisado. Não conseguia se levantar da cama, só movia os olhos e a boca. Dmitri, então, visitou Ivan, movido pela curiosidade de entender como ele era tão resignado, mesmo tendo uma vida tão difícil. Ivan disse que havia outros muito mais destituídos, com maiores privações do que ele. E pensando nestes outros, Ivan se considerava feliz, pois vivia com pais e irmãos generosos, numa casa confortável e nada lhe faltava, apesar da sua condição. Então, ele falou para Dmitri de outro homem que ele considerava verdadeiramente sofredor. O nome deste homem era Tito Gerkov. Dmitri, então, foi visitar Tito Gerkov, que vivia numa casa muito pobre, com paredes cheias de limo e vidraças quebradas. Tito era paralítico e cego. Estava deitado numa cama muito pobre dentro da sua residência e disse a Dmitri que também contraiu a doença na Guerra da Crimeia e que se sentia resignado com sua sorte, pois Deus é justo e bom, e não lhe faltava nada, não morria de fome nem de frio, porque os vizinhos de bom coração lhe forneciam roupas, alimentos e lenha para o fogo. E, do mesmo modo que antes, Tito Gerkov informou o nome de outro que considerava muito mais sofredor. O nome deste outro era Elias Peterhoff. Em outro dia, Dmitri visitou Elias Peterhoff, que havia sido vítima de uma explosão, após a qual ficou surdo, mudo, cego e paralítico, impossibilitado de exprimir qualquer pensamento ou vontade. Dmitri conversou com a mãe de Elias, que revelava uma certa inconformação com o destino de cuidar daquele filho em tão tristes condições por 18 anos. Mas ela, do mesmo modo que os demais, apontou um homem que seria ainda mais sofredor do que o seu filho, o farmacêutico Kozlovsky. Do mesmo modo, Dmitri foi visitar Kozlovsky, que foi um farmacêutico abastado, rico, mas depois foi vitimado pela hanseníase e sofria a doença em estado muito avançado. Era também paraplégico e cego, e vivia com um homem anão chamado Kal. O Kal, por caridade, havia sido acolhido como um filho por Kozlovsky. Kozlovsky era um homem extremamente resignado com a sua sorte, pois tinha convicção espírita e, antes de ficar cego, havia lido e meditado os evangelhos, lido a obra de Allan Kardec e diversos periódicos existentes sobre as ciências psíquicas, nesta época ciências da alma. E naquele momento, agora ele era ajudado por Kal, que lia para ele. Ele acreditava ser a reencarnação de Ivan o Terrível, um cruel czar russo do século XVI, e entendia que sua condição atual era uma expiação das faltas passadas. Apenas após ver a situação daqueles que se encontravam em muito pior condição, que havia sofrimentos ainda muito maiores do que os seus, é que Dmitri mudou sua atitude diante da vida, primeiramente providenciando para que nada faltasse aos enfermos que visitou. Depois, viajou a São Petersburgo e conheceu o mestre Alexandre Aksakov, célebre espírita russo, com o qual aprofundou os estudos teóricos e práticos sobre o espiritismo e reforçou sua crença nos postulados desta doutrina. Quando retornou à sua propriedade em Kiev, Dmitri passou a exercitar a caridade, tendo mandado construir um hospital para cuidar dos camponeses da região. Na sequência do nosso estudo, verificamos que,
Na questão 924, o codificador aludiu aos males que independem da forma de proceder do homem e que atingem muitas vezes os mais justos, e gostaria de saber se haveria uma maneira de evitá-los. Os espíritos responderam que o homem, neste caso, deve ter resignação e sofrer sem reclamar, podendo encontrar consolação para as dores na própria consciência, que lhe dá a esperança de melhor futuro, se fizer o que for necessário para consegui-lo. Neste ponto, devemos lembrar que os sofrimentos da vida podem ser provas para obter melhor posição futura ou expiação com relação ao passado, e, muitas vezes, quem passa pelas aflições, com resignação, está se libertando de uma dívida contraída com Deus. Já na questão 925, Kardec questionou os espíritos porque Deus muitas vezes daria riqueza a homens que não seriam merecedores. Os espíritos disseram que isto pareceria um favor aos olhos de quem apenas vê o presente. Na resposta, há também um alerta de que a riqueza, muitas vezes, constitui uma prova mais perigosa do que a da miséria, porque a riqueza dá a possibilidade de satisfação de todas as paixões e pode excitar o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Lembremos da advertência de Jesus de que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 24. Na questão 926 é abordado o tema das necessidades fictícias, inventadas, criadas pela civilização, e a recomendação de que mais feliz é o homem que restringe os seus desejos e não inveja aquele que estão em posição superior. Os espíritos ainda nos advertem o seguinte: invejais os gozos dos que vos parecem felizes do mundo? Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Neste ponto, é interessante lembrar a advertência de Delfina de Girardin na mensagem A Desgraça Real, item 24, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso, feliz, ou inditoso, infeliz, para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Ou seja, muitas vezes uma vida de dores poderá levar o espírito a alcançar melhor posição na vida futura, enquanto que, de outro modo, uma vida de prazeres e facilidades na terra poderá levar ao espírito ao estacionamento e até mesmo ao aumento dos seus débitos, pelo esquecimento dos deveres e por lesão aos sentimentos do próximo. Não é à toa que, na mesma mensagem, foi dito que a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade
é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Nas questões 927 e 929, é abordada a situação das pessoas a quem muitas vezes falta o necessário e, infelizmente, apenas enxergam a morte como solução dos seus problemas. Os espíritos nos advertem que somente há verdadeira infelicidade quando falta o necessário à saúde e à vida do corpo. Mas, muitas vezes, tal situação é culpa do próprio homem, que só pode queixar-se de si mesmo. Se esta situação for causada por outrem, esta outra pessoa responderá pelo mal. Há outro alerta nestas questões, a de que o homem a quem falta o necessário para a sua subsistência não pode deixar-se morrer de fome, até mesmo porque deve observar a lei de conservação. Mas, muitas vezes, o orgulho fala mais alto, e este homem, em vez de aceitar um trabalho que lhe garantiria o sustento, mas feriria sua falsa dignidade, deixa-se passar pela maior dificuldade. Nas palavras dos espíritos, costuma-se dizer: não há ofício desprezível, não é a posição que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Na mesma linha de raciocínio, Kardec, na questão 930, pergunta aos espíritos sobre a hipótese das pessoas que não têm orgulho ou preconceitos, ou então abrem mão destes para prover seu sustento por meio do trabalho. Mas estes, muitas vezes, também estão impossibilitados de ter uma vida de trabalho por doença ou por outros motivos. A resposta a esta questão é simples e direta. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Neste momento, o codificador do Espiritismo nos remete à questão 793, que nos esclarece que as sociedades terrestres apenas poderão ser consideradas civilizadas quando forem banidos os vícios que as desonram, dentre os quais os que geram a possibilidade de um ser humano morrer de fome. Enquanto não houver a mudança dessa situação, os povos da Terra poderão ser considerados, no máximo, esclarecidos, mas não civilizados. A gente pode ver uma instituição social chamada Previdência, na ideia da Previdência, que garante a situação das pessoas que contribuíram previamente e que, de repente, num dado momento não pode trabalhar, uma inspiração dessa ideia de progresso que vai ter no mundo futuro a possibilidade, então, de que o homem não venha passar essa necessidade, essa privação. Para ilustrarmos o conteúdo das respostas acima, sobretudo das que dizem respeito à expiação, apresentaremos um exemplo encontrado na obra do Calvário Infinito, ditado por Victor Hugo, psicografia da médium Zilda Gama. Pedro Ivanovich nasceu numa aldeia pobre da Rússia e ficou órfão muito cedo, tendo sido separado dos seus irmãos e levado para viver na propriedade da família Peterhoff, onde serviria como camponês. O senhor Peterhoff era um homem cruel, do mesmo modo que o filho André. Mas a outra filha do casal, Sônia, tinha um temperamento muito diferente e, desde cedo, se afeiçoou a Pedro Ivanovich. Pedro era um jovem muito inteligente e, por muita insistência, conseguiu estudar na escola do abade Francisco, bondoso religioso do local. Mas os avanços do jovem camponês causavam inveja em André, que não tinha a mesma aptidão para o estudo. Assim, André atormentava Pedro sempre que podia. Pedro sofria grandes privações nesta propriedade rural. Muitas vezes lhe faltava o alimento necessário. Depois de um incidente em que Pedro desmaiou de fome e foi acusado por André de estar bêbado, o abade Francisco resolveu ministrar a Pedro o ensino de ciência, de línguas e literatura e segredo. O abade tinha parentes no Havre, cidade da França, e queria situar o menino no futuro numa companhia marítima, livrando-o da opressão que vivia na aldeia russa. Quando completou 18 anos, foram finalizados os preparativos com o abade, e Pedro estava preparado para partir. Mas ele,
que tinha grande afeição por Sônia, afeição esta que era recíproca, quis despedir-se da menina. O irmão de Sônia, André, seguiu os dois e pretendia ferir Pedro. Infelizmente, no calor do momento, Pedro veio a matar André e conseguiu fugir, mas sem que o remorso deste acontecimento o deixasse. Pedro assumiu o nome de um jovem da cidade francesa de Marsella, Pierre Dafoir, e se empregou na companhia marítima, como previsto, e num navio chamado Devoir. Ele se casou e teve uma filha, a quem deu o nome de Sônia, em memória da outra Sônia querida, vivendo, a partir de então, uma vida exemplar. Passados muitos anos, as teias do destino reaproximam Pedro de Sônia e do Sr. Peterhoff, quando estes dois últimos ingressam no navio Devoir, rumo aos Estados Unidos. Pedro então tomou conhecimento de que o choque causado pelo homicídio de André também havia vitimado Sônia, que ficou louca e estava acometida pela tuberculose. Peterhoff, por causa de uma carta enviada por Pedro ao abade Francisco, sabia que Pedro havia se empregado em uma companhia marítima francesa e estava disposto a encontrá-lo a todo custo. A atitude de Pedro com Sônia, em algumas ocasiões, causaram suspeitas em Peterhoff. Pedro não sabia qual a melhor atitude a tomar. Ele mesmo não hesitaria em ter a coragem necessária para entregar-se, confessar seu crime, mas, elevando seu pensamento ao abade Francisco, já desencarnado, foi intuído a pensar na esposa e na filha, que poderiam ficar em situação terrível caso Pedro fosse preso. Haveria outra maneira de expiar o seu delito, mesmo sem um concurso das instituições terrestres. O navio chegou aos Estados Unidos sem que nenhuma acusação fosse feita. Sônia foi internada em um sanatório e veio a falecer poucos dias depois. Pedro se inteirou do acontecido. O Devoir voltou para a França e foi submetido a reparos. E Pedro ficou cerca de um mês em casa, no derradeiro reencontro com a sua esposa e com a filha. Quando saiu em nova viagem com o Devoir, eis que reencontrou Peterhoff e o sobrinho, que o seguiam e estavam desconfiados da sua identidade. Mais uma vez, Pedro ficou em dúvida de como proceder, mas, ao final, deliberou forjar seu próprio suicídio, deixando uma carta para o capitão e jogando-se ao mar. A preocupação de Pedro, como já dissemos, era a família, nem tanto se entregar, mas era mais pela própria família. Pedro foi intuído a nadar para leste e finalmente chegou a uma ilha na costa da Inglaterra. Neste lugar, completamente sozinho, de início, passou por graves privações, pois levou apenas alguns alimentos, que depois se acabaram. Ele se alimentava de forma insuficiente dos vegetais que encontrava, eventualmente de ostras, e também passou por muita sede, muita sede. Foi um momento terrível para Pedro Ivanovich. Pedro foi lembrado por amigos espirituais de que esta foi uma expiação por ele próprio escolhida, pois séculos antes ele havia sido um déspota cruel que muitas vezes negava água e alimento aos que mandava aprisionar. Sônia, já desencarnada e redimida pela expiação sofrida nessa última existência, apareceu para ele e o incentivou a perdoar todos os que foram instrumentos da sua expiação. Ele, algumas vezes, ainda ouvia as gargalhadas de André, que do plano espiritual zombava da sua sorte. Mas, quando finalmente pediu perdão e se dispôs a perdoar com coração sincero, ele deixou de ouvir as gargalhadas e lhe foi dito: "Estás liberto, Pedro Ivanovich." Pedro Ivanovich, então, encontrou o Sr. Duplat, a quem narrou a sua história e que o acolheu na sua residência, esperando que Pedro recobrasse a saúde. Mas, passado alguns meses, ele desencarnou ali mesmo naquela ilha. Por todo o sofrimento que passou, Pedro conseguiu expiar as suas faltas e foi capaz de planejar uma outra existência em que voltou à Terra como conde Apremont, apóstolo da caridade na Bélgica no início do século XX, que associou aos seus trabalhos no bem o médico Richard Duruy, que nada menos era do que André Peterhoff reencarnado. Esta outra parte da história já pude narrar num outro estudo.
Na sequência do nosso estudo, notamos que, na questão 928, Kardec estava interessado em saber se muitos dos males não surgem do fato de que o homem não segue a sua verdadeira vocação profissional. Os espíritos responderam que muitos pais, por orgulho ou avareza, desviam os filhos dos caminhos das aptidões naturais e lhes comprometem a felicidade, de modo que responderão por esta falta. De fato, muitas vezes os pais incentivam os filhos a seguirem carreiras que têm maior status social e oferecem as maiores remunerações, sem cogitar se seus filhos realmente terão prazer em exercer essas profissões. Certamente, tal situação também pode significar uma prova para estes filhos, que terão que saber lidar com os sentimentos negativos que a profissão equivocada desperta. O codificador fez um comentário sustentando que uma das maiores causas de decepção decorre do afastamento da esfera intelectual que é própria do indivíduo, e que, muitas vezes, aquele que teve fracasso em uma dada profissão se sente impedido pelo seu orgulho de buscar outra atividade mais humilde. Kardec encerrou este trecho escrevendo: se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. A pergunta 932 diz respeito a entender por que a influência dos maus é superior à dos bons. A resposta dos espíritos, simples e direta, dispensa maiores comentários. Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, o quiserem, preponderarão. Por fim, na questão 933, Kardec queria saber se, do mesmo modo que o homem é causador dos sofrimentos materiais, também é o causador dos sofrimentos morais. Os espíritos responderam que causam mais até os sofrimentos morais, porque os materiais, muitas vezes, independem da vontade. A resposta também enfatizou que os próprios defeitos morais do homem, como a avareza, a inveja e o ciúme, são torturas da alma, que lhe causam tormentos voluntários, do mesmo modo que foi apresentado na mensagem do item 23, do capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou ler esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá maiores tormentos do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. Os que não têm e os outros possuem, lhes causa insônia. Dão-lhes vertigem os êxitos dos seus rivais. Toda emulação para eles se resume em eclipsar, em ofuscar os que lhes estão próximos. Toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devoram. Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que, amanhã, talvez, terão que largar todas essas frioleiras, coisas fúteis sem importância, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer ser mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. Estamos chegando ao fim do nosso estudo. Neste, aprendemos o sentido de felicidade com o Espiritismo cristão, que diz respeito ao cumprimento da lei de Deus, à prática das virtudes ensinadas pelo Cristo, a posse do necessário com moderação do apego aos bens materiais, a consciência tranquila e a fé no futuro.
também consiste na felicidade de fazer os outros felizes, conforme bela recomendação de Joana de Ângeles no capítulo 80 do livro Vida Feliz. Podes fazer mais em favor da humanidade, se te dispuseres a isto. Distende a mão a alguém caído. Dize uma palavra cortês a outrem. Sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presenteia um amigo com uma flor. Faze sorrir um triste. Enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que tesouros bancários, quando endereçadas no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdenha um gesto socorrista. Disputa a hora de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Para nossa reflexão. Assim, encerramos os nossos trabalhos pedindo permissão a Jesus e aos bons espíritos e rogando que fluidos salutares do plano espiritual possam vir até nós e nos ajudar na cura de males físicos, psíquicos e morais. Que assim seja.